Eu tinha, às vezes o nível de estresse era tão grande que eu me sentia trêmula. Eu separava, eu estava com o meu corpo formigando mesmo, você parecia que você estava sempre um tremor por dentro, né? Meu nome é Tatiana Rodrigues, sou fisioterapeuta, eu tenho 36 anos. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive um diagnóstico, né, de uma síndrome do pânico. Essa síndrome que impactou muito na minha vida, fez com que eu parasse totalmente todas as minhas atividades, meu trabalho, impactou na minha vida social, minha vida pessoal. Todo mundo que passou por um pânico identifica que é um pânico. É uma sensação tão ruim que você tem a necessidade, né, de acolher ou de conversar com aquela pessoa que você percebe que está passando por isso, porque é uma sensação muito ruim. E só quem sente sabe, porque toda a parte externa, né, os nossos familiares, amigos, não consegue ver o que a gente sente, porque isso é dentro da gente. Assim, é algo que a gente não consegue nem demonstrar. Eu passava noites procurando ar, puxando ar, o ar não vinha, parecia que eu tinha um peso no peito, uma tristeza absurda. Isso aconteceu depois que eu tive um quadro de um problema renal, que eu sofri bastante andando em hospitais, tomando muitos remédios, e eu sofri bastante, e eu achava que eu ia morrer, e depois que tudo meio que se resolveu, eu me deparei com isso. Eu estava super sensível, super debilitada fisicamente, mentalmente, psicologicamente. E eu não sabia como sair disso, né? Isso acabou mexendo com tudo. Eu tinha uma vida super saudável, eu sempre trabalhei na saúde, então a gente acha que a gente vê muita coisa, e eu achava que isso não aconteceria comigo. Eu não iria, tanto que eu não aceitava isso, né? Quando eu eu fui ao médico, né? O médico falou para mim: olha, você precisa de ajuda porque você é síndrome do pânico. Não, eu não tenho síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um problema na cabeça, alguma coisa assim, algo que eu não entendia o que era, né? Mesmo a gente sendo da saúde, conhecendo um pouquinho, a gente não aceita quando é com a gente. E aí eu fui em busca, né, ver como que eu poderia sair dessa situação. Assim eu cheguei na yoga. E aí quando eu comecei no yoga, né, eu ainda fui bem resistente. As aulas para mim eram muito difíceis porque você trabalha muita respiração, a concentração, e eu não tinha, né, aquilo ali. Quando eu chegava na sala, eu não conseguia, eu achava que era uma coisa que eu jamais iria conseguir estar na mesma sintonia que aquelas pessoas que estavam ali ao meu redor. Até que eu consegui perceber que eu não sabia respirar. Isso foi uma das coisas, primeira, que eu fui nítido, assim, eu não sabia respirar. Eu respirava com pausa, eu parava, eu ficava o tempo todo bocejando, procurando um bocejo, abrindo a boca como se estivesse com sono, mas não era porque eu queria encher meu pulmão de ar e me sentir, tirar aquele peso que eu sentia no peito. E aí, cada dia eu fui percebendo essa diferença, até que eu dormi. Teve uma aula que eu dormi, assim, eu dormi e eu cheguei em casa ali, eu fui sentindo eu sentia a cada momento que eu sentia o meu corpo mais leve. Eu voltei a dormir, porque durante a minha síndrome eu passava a madrugada acordada. Isso é muito comum, assim. Hoje eu conversando com outras pessoas, né, eu percebo que as pessoas têm medo de dormir. Eu tinha medo de dormir. Eu passava a noite acordada, às vezes eu dormia 3 horas, quando estava quase amanhecendo eu ia dormir e estava no outro dia super cansada, super exausta, né? O estresse era total, além do estresse físico, emocional e tudo. E aí uma das principais mudanças que eu percebi no meu corpo foi a dormir. Depois que eu comecei a dormir melhor, nossa, eu já fui melhorando a minha respiração, eu fui percebendo que eu tinha um foco, né? A yoga, ela me deu, ela proporcionou um foco, né, que eu não tinha. Eu chegava aqui meio perdida, assim, não sabia o que eu estava fazendo, nem o que eu ia fazer. Se por algum momento eu percebia que a minha mente está saindo, está desfocando, eu meditava. Chegou ao ponto de Helena fazer um trabalho com a gente de minuto de meditação, eu ia fazendo, e chegou ao ponto de eu ficar, às vezes, 2, 3 vezes no dia, e precisando demais fazer a meditação.
situação. E eu comecei a fazer o relaxamento. O relaxamento eu faço, meu corpo começou a sentir necessidade de eu fazer também, cada vez mais. Eu fazia só antes de dormir, hoje eu faço também durante o meu dia. Eu senti uma melhora absurda com esse relaxamento. E quando eu percebo que eu estou nesse nível, né, de estresse, eu faço o relaxamento. E é uma sensação maravilhosa, assim, você sai dali renovada, sai leve, sabe? Você tira aquele peso do seu peito, sua mente fica, você precisa parar um pouco para pensar o que você tem que fazer. Assim, você muda totalmente o seu foco mesmo. É um autoconhecimento que eu não sabia que eu tinha essa força dentro de mim, esse controle da minha mente, né? Isso tudo eu aprendi com a yoga. E hoje eu me sinto bem mais forte, eu sinto preparada para enfrentar qualquer problema que me venha a acontecer. Assim, a gente está cada dia, né? O mundo está mais agitado, assim, hoje eu percebo que se eu me deparar com alguma estação, com alguma ansiedade que eu venha a estar passando por aquele no momento, eu consigo identificar, perceber, vamos lá, vamos dar um lugar para isso, vamos respirar. Assim, eu vejo hoje os problemas de outra forma, antes não, antes eu estava envolvida nele até quando eu me explodi, até chegar nessa crise do pânico, né? O medo, para mim, era uma coisa também, fazia parte do meu cotidiano. Eu dormia e acordava com medo. Eu tinha medo se eu tivesse que ir ali na esquina, eu tinha medo se eu tivesse que comer alguma coisa diferente. Eu acho que eu não vou comer. Eu tinha medo se eu fosse num lugar que eu não conhecia. Eu tinha medo do desconhecido. Hoje não. Hoje eu sinto vontade de conhecer o desconhecido. Então, assim, hoje eu estou em busca de algo mais, sabe? Eu me sinto com vontade mesmo. Tenho vontade de enfrentar o problema. Gente, olha, eu quero que vocês busquem, conhece o seu interior, busque o autoconhecimento, sabe? Você precisa aprender a respirar, precisa dormir melhor, relaxar, precisa conhecer o relaxamento. O relaxamento é perfeito, é fantástico, você se encontra dentro do seu corpo, dentro da sua mente. Você sabe o que fazer. Depois do relaxamento, você consegue ter direcionamento do que você está fazendo, você consegue ter calma. Então, assim, hoje, tudo que eu vou fazer, eu procuro relaxar. Eu consigo relaxar até conversando. Às vezes eu estou numa festa, às vezes eu estou qualquer coisa, você consegue ter um momento seu. Às vezes você está num ambiente com um monte de gente, mas você está no seu momento, você está ali com você, conectado com você, e você fica bem, entendeu? Então, assim, não guarde para você, não guarde, busque, não sofra sozinha. É muito difícil você buscar e você conseguir isso sozinha. Procure o yoga, procure o relaxamento. O relaxamento vai fazer você ficar mais forte, o seu conhecimento, e você se sentir melhor, para você combater esses seus medos, essas suas inseguranças, você entender melhor o que está acontecendo com o seu corpo. Porque quando a gente está no problema, você não entende, a gente não aceita. Isso é o principal, é não aceitar. Eu não aceitava. Hoje, quem eu vejo, tanto na área da saúde que eu trabalho, eu percebo pessoas, tanto do paciente, quanto as pessoas que são lá da parte mesmo médica. Muita gente tem esse problema de pânico. Então é uma coisa que não escolhe a pessoa. Você precisa só se conhecer. Você precisa se abrir sua mente, relaxar, entender o que é a sua mente. Né? Eu não entendia o poder da nossa mente. E a mente é tudo. Você relaxando, você podendo ter um autoconhecimento, uma mente firme, você está pronto para encarar qualquer medo, qualquer batalha, qualquer pânico, qualquer